Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Programa Minuto do Direito. Estou no ar. E aí, você aí do outro lado da telinha, tem dúvidas? Tem dúvidas sobre pensão? Hoje nós vamos falar aqui sobre pensão. Tem uma mãezinha que está bem preocupada e gostaria de saber um pouco mais sobre pensão. E nós vamos já ler a pergunta dela aqui e aproveitar e responder. Então, olha só. Você que tem dúvidas sobre pensão por morte, fica atenta nesse programa. E se ele não fizer sentido para você, encaminha esse conteúdo para uma outra pessoa. De repente você tem uma amiga, um amigo, um vizinho, alguém conhecido da igreja, ou do barzinho, do trabalho, da escola, aquela pessoa que você conversou no ônibus. Passa esse conteúdo, vai lá na plataforma do YouTube, programa do Minuto do Direito. Olha aqui esse rostinho lindo que está aqui com você todos os dias. Pega esse link, encaminha para essa pessoa que, se não faz sentido para você, vai fazer sentido para alguém com certeza. E essa é a nossa missão, compartilhar com você um pouquinho do que nós sabemos. E vamos lá. A nossa telespectadora é Dona Maria. Dona Maria nos informa o seguinte, que o esposo dela morreu, mas ele trabalhou muitos anos de carteira assinada. Ela gostaria de saber se o filho dela tem direito à pensão. Ela informa ainda que ela não era casada com ele, que o filho tem 11 anos de idade, que ela nunca trabalhou de carteira assinada, só recebe um Bolsa Família. Gente, olha só. Um tema muito interessante que sempre nós estamos voltando aqui, que é justamente sobre pensão por morte. Aqui a Dona Maria trouxe várias informações. Que o esposo faleceu, ele trabalhou muitos anos de carteira assinada, tem um filho de 11 anos, ela nunca foi casada com ele, com o companheiro. Nunca foi casada, mas tem um filho de 11 anos, ela nunca trabalhou e recebe o Bolsa Família. Mas ela não traz aqui uma informação que é extremamente importante, que é o quê? Esse esposo dela, esse companheiro dela, quantos anos? Nós precisamos saber. Uma das principais perguntas que o advogado vai fazer, o advogado especialista em direito previdenciário, é o quê? Quanto tempo fazia do último emprego dele? Se você estiver nesse momento na entrevista ali, pessoal, tá, presencial com o advogado, ele vai dizer assim, ó, me dê a carteira de trabalho dele aí. Primeira coisa que ele vai pedir. Ele vai olhar o último vínculo de emprego dele. Ele vai verificar, bem, tá? A data do óbito foi, um exemplo, foi janeiro de 2024. Ok. O último registro do emprego dele foi em quando? Foi ali em janeiro de 22. Já se passaram 2 anos. Ah, muito interessante. Então, vamos verificar. Será que ele ainda tinha qualidade de segurado? Por quê? Aquilo que a gente sempre fala. Deixou de trabalhar, a importância de voltar a contribuir. Porque nesse caso de óbito, a pessoa que são os dependentes teriam direito à pensão. Desde que o quê? Este segurado tenha mantido a sua qualidade de segurado em dia. Ou seja, que ele ainda tenha aquele vínculo com o INSS ativo, de uma forma mais simples para te explicar. Então, esse advogado vai olhar e vai ver assim, ó, fazia 2 anos. Se você olhar de uma forma fria, esses 2 anos pode sim já ter quebrado. Esse segurado já pode ter perdido a qualidade dele. Já deve ter passado o período de graça, certo? Mas um advogado que ele é mais experiente, que é um advogado especialista em direito previdenciário, o que vai fazer? Vamos olhar direitinho. Vai ver quantos anos de carteira ele tinha, se ele tinha mais de 10 anos de carteira assinada sem ter perdido entre um vínculo e outro a qualidade de segurado. Ok, não perdeu, ele tem direito aos 24 meses. Se no último emprego ele recebeu o seguro-desemprego, aí ele vai ter esse período elastecido por mais 12 meses. E o que vai acontecer?
vai comprovar o direito. Isso aqui é apenas um exemplo, eu não sei, porque a nossa telespectadora, Dona Maria, ela não nos trouxe essa informação de quando foi a data do óbito e quando foi a data do último emprego dele, certo? Vamos lá, partindo do pressuposto do que o quê? Que já conseguimos analisar, já conseguimos verificar que o quê? Que ele não perdeu a qualidade de segurado entre a data do óbito e o último vínculo. Show de bola. Quem vai ter direito à pensão? Os dois, Dona Maria. A senhora e o seu filho. Aqui nós abrimos um parêntese também. Por quê? Porque nesse caso, se a viúva tiver um filho e esse filho ele for deficiente, aqui é importante o quê? Deixar essa pensão só para o deficiente. Por que é importante, doutora, deixar só para o deficiente? Porque nesse caso não haveria aplicação de redutor. Lembra que, como para fazer o cálculo agora da pensão, vai pegar 60% do salário e vai multiplicar ali pela cota, tá? 10% para cada um, no limite máximo de 5%. Lembrou? O que vai acontecer? Nesse caso, quando nós temos um filho aqui deficiente, ele vai ficar com 100%. Agora, imagina aqui se essa pessoa, ela estava aposentada, ela recebia uma média de 5 mil. Essa pensão, ela vai ser no 100%, certo? Ao contrário do que, se for colocar, se não for uma pessoa deficiente, a viúva e mais um filho, 10% para cada, 10% para a viúva e 10% para um filho, vai para quanto? 70%. Então, vai se fazer o cálculo, 7 vezes 5, 35. Já vai reduzir. E tem mais. Vai ter que verificar o quê? Qual seria o valor da aposentadoria, enfim. Esse valor vai reduzir bem mais ainda. Ao contrário de quando nós temos um dependente que ele é inválido, essa regrinha muda e muda consideravelmente. Então, no caso, antes de você querer, divide para mim e para o meu filho, se tiver um deficiente, deixa só para o deficiente. Por quê? Porque ali na frente, quando, doutora, mas o que acontece? Eu não vou ter direito porque aposentadoria porque eu nunca contribuí. Começa a contribuir agora. 15 anos de contribuição, começa a contribuir. Ou então você já tem algum períodozinho de contribuição, continua contribuindo. Para você completar o tempo mínimo dos 15 anos, você vai ter direito a uma aposentadoria e ele vai ter direito à pensão. Ou nunca contribuiu, mas já vai fazer 65 anos, vai ter direito a um BPC, se ele ficar só com um salário mínimo. Então, tem várias análises a serem feitas que podem beneficiar. Então, é importante que essa pensão, que principalmente em processo de pensão, quando tem filho inválido e tem a viúva, buscar a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário, justamente para quê? Para garantir o melhor cálculo de pensão. Porque você pensa que vai economizar indo sozinho, não pagando advogado, pode ter um prejuízo, deixar de receber um valor muito considerável. Ok, minha amiga? Eu espero ter respondido a sua dúvida, mas se por um acaso ainda não respondi a contento, me encaminha de volta aqui que eu terei o maior prazer em voltar nesse tema. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Esse foi mais um programa Minuto do Direito. Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau.